aqui em mais um momento de reflexão. Eu quero falar rapidamente a respeito do pacto que Deus fez com Abraão. E eu vou ler aqui uma referência em Gênesis capítulo 15, nos versículos 7 e 8, que diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Olha que coisa curiosa. Deus fala com Abraão, promete algo a ele, mas ele quer um sinal. Como eu vou saber, Senhor? Isso é um pouco da nossa natureza humana. Mesmo quando nós temos fé e temos algumas experiências com Deus, às vezes a nossa natureza nos leva a querer um sinal, uma evidência. E Deus é bom e Ele vai dar uma evidência para Abraão. E aí eu quero ler com você aqui os versículos seguintes, que vão do versículo 9 até o 18. É uma passagem um pouco grande, mas eu quero explicá-la porque ela é muito importante e há uma mensagem que, se nós não entendermos o fundo histórico, ela vai ficar um pouco sem sentido para nós. Olha o que diz aqui, a partir do 9. E disse-lhe, Deus falando com Abraão: Toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação à qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Pode parecer um pouco estranho isso que está escrito aqui, talvez até sem sentido para nós, mas eu vou explicar. Isso que foi feito aqui, esse tipo de rito, de pacto, era muito comum aqui nessa época e até mesmo depois. O que se fazia? Duas pessoas que queriam fazer um pacto, uma aliança, elas cortavam esses animais no meio, e as pessoas que estavam envolvidas no pacto, no juramento, passavam por meio desses animais, querendo dizer com isso o seguinte: se eu não cumprir a minha palavra, que eu seja como um desses animais. Ou seja, os animais estavam mortos e cortados ao meio. Então essa era uma forma de garantir a fidelidade da palavra. E esse tipo de ritual, de pacto aqui, era muito comum nessa época. E olha o que acontece aqui. Algumas coisas muito interessantes, mas que têm uma mensagem que não está tão clara quando nós não entendemos esse fundo histórico que eu expliquei, e algumas coisas também que estão nas entrelinhas. Uma dessas coisas está escrito aqui, que Abraão caiu num profundo sono. Por que ele caiu num profundo sono? Eu acredito que o que está escrito aqui tem relação com o final da passagem que eu li. No versículo 17, diz que, posto o sol, houve escuridão, e eis que uma fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Eu já expliquei para você que quando essas pessoas faziam esse pacto, as duas passavam por entre as metades dos animais mortos. Mas o que aconteceu aqui? Uma fumaça, um fogo, passou por aquelas metades. O que nós podemos entender aqui?
Abraão caiu num profundo sono e essa tocha de fogo passou pelas metades. O que nós podemos entender aqui é que o próprio Deus trouxe um sono profundo a Abraão, aqui ainda Abrão, né? Ainda não tinha sido mudado seu nome para Abraão. E essa tocha de fogo que passa por entre as metades é o próprio Deus. O fogo é um símbolo comum da presença poderosa de Deus nas Escrituras. E aí você me diz, mas o que isso significa? Isso significa que Deus não quis que Abrão passasse por entre as metades. E o próprio Deus passou. Ou seja, o que nós entendemos dessa passagem aqui é que Deus não dependia de Abrão para cumprir aquilo que ele estava prometendo aqui. Isto é, a terra prometida, não a Abrão diretamente, mas como está registrado aqui, a descendência dele, aos hebreus, Abraão, Isaque e Jacó. Então, em muitos momentos da história bíblica, Deus faz pactos e alianças. E algumas vezes esses pactos e alianças dependem das duas partes. Mas a mensagem que nós temos aqui é: Deus coloca um profundo sono sobre Abrão, ainda que isso não esteja escrito diretamente, mas no meu entendimento está nas entrelinhas. E o próprio Deus faz questão de passar sozinho por entre aquelas metades para mostrar que ele cumpriria aquilo e que aquilo que ele estava prometendo não dependia de Abrão, não dependia da sua descendência, o próprio Deus faria questão de cumprir. Por isso ele não permitiu que Abrão passasse. Muitas vezes as riquezas do texto bíblico estão escondidas. E o leitor da Bíblia, se não investigar mais a fundo, se não se informar a respeito da história, daquilo que não está tão claro, ele vai perder muitas riquezas. Então, nesta breve reflexão, nós aprendemos um pouco mais sobre a soberania de Deus e que em alguns momentos ele estabelece coisas que ele fará sem depender de qualquer fator humano, sem depender até mesmo da fidelidade do homem. É isso que eu gostaria de deixar com você hoje. Fique com esta reflexão e até a próxima.